É o tema do nosso programa de hoje. A gente está versando aqui em vários âmbitos e eu gostaria de propor aos senhores que estão aqui conosco que a gente acompanhe uma reportagem especial em que, como a gente falou bastante de violência, uma psicóloga ela comenta os jogos violentos e como eles podem afetar o desenvolvimento de uma criança. Vamos acompanhar. Esse é o Gustavo. Ele tem 10 anos e trocou os carrinhos pelo computador. Ele chega a ficar 10 horas seguidas jogando. A mãe dele, a Rosa, prefere que ele fique em casa a ficar na rua como antes. Embora os jogos não tenham afetado o rendimento do Gustavo na escola, ele teve algumas mudanças no comportamento. Mudou assim, que ele ficou mais quieto, né? Parou as encrencas que ele tinha com a outra. Quando era... Aí ficou mais na dele, né? No começo, ele começou a querer falar algumas coisas assim com os meninos, né? Quando matava assim no jogo, né? Aí eu comecei a reclamar, ele parou. Antes ele jogava um jogo violento, mas a Rosa viu e pediu para que o Gustavo mudasse de jogo. Mais educativo, com certeza. Eu deixo esse aqui ainda porque não é violento assim, né? Ele joga com os meninos, por isso que eu deixo o computador aqui na sala, que é para ficar de olho. Os jogos violentos são apontados por alguns pesquisadores como causas de crimes cometidos por pessoas que consomem estes games, mas no próprio meio científico ainda não está claro se eles de fato afetam o comportamento e de que forma isso acontece. O professor Ailê Salacier Quintão estuda a aplicação dos jogos nos esportes. Para ele, a influência dos jogos eletrônicos se dá por conta da diferença do ambiente virtual em relação ao real. A experiência no mundo analógico, ela é muito grande, muito ampla e muito romântica, né? A experiência no mundo digital, ela é uma experiência para um universo totalmente desconhecido, que é o imaginário. Mas na medida em que a pessoa que vai tomar o jogo como entretenimento e ele imerge no jogo e começa a interagir com o computador ou com mesmo outros colegas, etc., você tem um risco, de fato você tem um risco aí. A psicóloga Ana Paula Chaves adverte que os jogos violentos causam maior agitação, como mais batimentos cardíacos e maior atividade cerebral em quem joga. Mas para ela, os jogos violentos não garantem que a pessoa se tornará mais violenta. A indução à agressividade é outra história, né? Parte muito da predisposição que o usuário tem do jogo a ter ou não um comportamento agressivo. E aí o jogo excita, induz, de repente, algo que estava mais latente, né? Criar um agressor puramente por estar vendo um jogo agressivo, não vejo nenhuma fundamentação nisso. Mas afinal, os jogos eletrônicos fazem bem ou mal à saúde? São mocinhos ou vilões? A resposta é depende. Eles têm benefícios e malefícios. De acordo com pesquisadores, os games podem melhorar o raciocínio lógico, a habilidade espacial, a habilidade temporal e a capacidade de concentração. Mas, por outro lado, podem trazer alguns problemas, como a insônia, o ressecamento da retina, o relaxamento do globo ocular, anorexia, aumento da pressão arterial, isolamento social e, em alguns casos, até a depressão. Eu costumo dizer para os pais que o ideal seria final de semana, no máximo 2 horas por dia. O fato é que a gente sempre pede para que tenha uma dosagem ali e que a gente mescle as outras atividades diárias a esse lazer dos jogos digitais, né? Então, assim, cumprir os deveres, fez atividade física planejada, se alimentou em família, com a família ou não, aí tem-se um tempo de lazer que a gente pode incluir os jogos digitais, sim. Para evitar os malefícios, também é importante tomar alguns cuidados, como verificar a classificação indicativa dos jogos. Os pais devem estar atentos ao conteúdo dos games que os filhos jogam. Uma alternativa é trocar os jogos violentos por jogos educativos, como os de esportes. Aqui a gente viu esta mãe que comentou que o filho joga até 10 horas por dia, imagine só. E também um especialista que disse que se os pais elevarem a classificação e outros aspectos, os jogos podem até se tornar benéficos na educação infantil. Como entender isso? Bem, eu acho que está muito claro, né, em primeiro lugar, o exagero da exposição, né,
uma criança que jogue 10 horas, né, imaginando que ela tem mais um tempo de escola, que deve ser umas 4 horas e meia, 5 horas no máximo, né, fazer os deveres de casa, pronto, ela já não dorme as 8 horas que deveria dormir, né? Então, quer dizer, tem muito exagero nisso. A questão, assim, eu acho que, volto a dizer, né, a educação das crianças cabe aos pais. É algo que é irrenunciável. Quando se escolheu ter filho, né, se escolheu lançar uma semente para um mundo diferente. Vem com o né? pacote, né? Vem com o Cuidar- pacote, e cuidar exatamente. dessa semente, E com né? essa responsabilidade. Né? Eu acho que isso é o primeiro aspecto. Com relação ao comentário da psicóloga, né, efetivamente, nós também entendemos que os jogos podem ser utilizados positivamente. Né? Agora, é importante que os pais estejam atentos, que os pais conheçam os jogos, né? Que pelo menos, mesmo que não saibam jogar, alguns pais já têm essa expertise, né? Já Davi, conseguem jogar com os filhos. Né? sim. Davi, no caso dos jogos e do cinema, é mais fácil a atuação da classificação indicativa, não é? Porque são coisas que são produzidas, preparadas e que já estão prontas com bastante tempo, diferentemente de uma programação televisiva. No caso do cinema, tudo que do cinema e o que vai para DVD, para comercializar, tudo que é comercializado passa antes pelo Ministério da Justiça. Se trata de uma classificação prévia. No caso dos jogos, também se dá da mesma forma com relação aos jogos vendidos em mídia física. Né? Hoje nós temos assim uma migração do mercado. Só me explica o que é mídia física, Exato. por favor. São os jogos que são comercializados em cartuchos, em caixas, em DVDs, em CDs, enfim, que existem fisicamente, né? Porque o mercado de jogos ele está migrando para o virtual. Então, quer dizer, nós percebemos isso muito rapidamente no Brasil em questão de 1 ou 2 anos. Né? Quer dizer, diminui incrivelmente a demanda por classificação de jogos vendidos fisicamente. E virtualmente é um grande avanço e é muito rápido como se desenvolve os jogos. Né? Hoje em dia não se trata só de grandes empresas desenvolvedoras de jogos, se trata de indivíduos, de crianças, de adolescentes desenvolvendo jogos e comercializando. Então, quer dizer, para esse mercado virtual, o Ministério da Justiça já estabeleceu uma nova forma, uma forma mais negociada e algo mais parecido com a autoclassificação. Nós estamos trabalhando num sistema mundial de classificação, que o Ministério da Justiça deve participar e deve ser lançado até o final deste ano, né, que trata justamente de uma autoclassificação, mas uma autoclassificação muito criteriosa, muito perto, muito próxima deste nosso guia prático da classificação indicativa. Então, quer dizer, é um mercado novo e, efetivamente, né, precisa de um tratamento novo. Né? E, efetivamente, acho que precisa também de um cuidado novo ou de um olhar novo dos pais com relação a esses jogos. Então, eu volto a dizer, é importante que os pais tenham um conhecimento do que os filhos estão jogando, que tipo de jogo é aquele, e também possam incidir sobre aquele jogo, né? De certa forma, aproveitá-lo e orientar os seus filhos, né? Dizer, por exemplo, essa conduta não é uma conduta boa, não é algo que só vale dentro do jogo, dentro do jogo tem o seu lugar, mas na realidade não deve ser assim. Eu gostaria que vocês estão me ajudando como pai aqui a também refletir sobre todas essas questões, porque vocês também são pais, mas são especialistas nesse assunto aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: a mim, eu considero um perigo muito grande a programação televisiva aberta, quando passa, voltando àquela mesma temática, as cenas erotizantes, as cenas de sexo, e que estão muito abertas e que podem entrar de manhã e até à tarde. E estão entrando. Eu vejo lá em casa, porque isso acontece, e a gente é obrigado a mudar de canal rapidamente. E a respeito disso, acho que nós estamos formando meninos e meninas desequilibrados afetiva e sexualmente. E isto eu como pai. Me corrijam se eu estiver errado. Um outro ponto para mim, as novelas se tornaram muito perigosas, porque elas estão também ensinando uma nova violência. A violência psicológica, porque elas tratam de tema de terror, elas tratam de temas chantagistas, elas tratam de temas amedrontadores em horários quaisquer. E ensinam, a mim, estou falando como pai, ensinam as pessoas a maquinarem o mal. Então, me corrijam se eu estiver errado. O que vocês, como pais, também dizem disso? Eu vou
usando essa sua preocupação, essa sua angústia até, que acho que todos os pais e mães que se preocupam com seus filhos têm. Aquele que não se apercebe disso é porque talvez não tenha ainda se antenado, como dizia o Davi, que junto com o ato de colocar alguém no mundo, você tem um conjunto e uma série de responsabilidades educativas, formativas. Mas além desse aspecto seu, a reflexão que a mãe colocava a respeito da falta de limite que o filho dela tem. O que ela está revelando não é o jogo como problema, é a falta de limite que o filho não tem, com todo respeito a ela. Que ela não dá. Que ela não dá, ou seja, acho que a primeira grande questão que se coloca é que, talvez por uma deformação social, nós passamos a perceber que a autoridade é alguma coisa ruim, inclusive na família. Eu acho que a autoridade é uma coisa boa. Até porque o mundo tem regras estabelecidas e você não pode transferir, não é, a falta de autoridade que existe na família, em muitas famílias, para a sociedade. A gente perdeu um pouco o senso disso, por diversas razões, mas, por exemplo, negociar horários, não é? E aí o Davi apontava algo muito mais perigoso do que a televisão aberta, que é o mundo virtual, o mundo da internet, onde, independentemente, não é, de horários e dimensões educativas do que ali tem, você tem um conjunto de informações que são absolutamente descontroladas, sem... Os pais, a maioria, eu me coloco nesse campo, tem dificuldade extrema até de entender o que acontece nesse universo da mídia social, não é? Das mídias que estão aí na internet. E aí, voltando à sua angústia, tenho a percepção que é fundamental o diálogo, mas também, às vezes, o não. Eu só te interfiro para dizer o seguinte, não estou falando mais nem de classificação indicativa, porque para mim esse é um mal que atinge a todos, até o idoso, por exemplo. Mas eu queria saber justamente isso. O desafio que é para o nosso Estado entre essa questão do direito que existe e a liberdade de expressão e este limite que também, entendo, deva ser dado aos meios de comunicação quanto a isto. Eu acho que esse é o grande desafio da política pública, né? Da política pública, especialmente no caso da classificação indicativa, é assegurar a liberdade de expressão, ao mesmo tempo esta liberdade de expressão mediada pelo dano que pode causar em crianças e adolescentes. Ou seja, achar o meio termo é um meio termo difícil. E eu acredito que cada família deve achar o seu. Eu reforço o que o Melilo falava a respeito do limite. É importante que as crianças tenham certos limites, e são os pais que vão dar esses limites. Eu acho que é fundamental lembrar que quando a gente está falando de criança e adolescente, nós estamos falando de seres em formação. E para formar é importante dar limite. É importante dar limite, é importante dar carinho, né? Também, não é só o limite, não é só o exagero no limite, sem carinho. Tentar dar essas duas coisas é sempre o grande desafio para os pais. É a parte mais difícil. E o que nós observamos é que a nossa sociedade vem mudando muito rapidamente, né? E a questão mesmo das mídias é algo novo, né? Por exemplo, a nossa TV brasileira tem 45, 50 anos, né? Em torno disso. Então, quer dizer, e a partir daí, a popularização desse instrumento, a popularização das mídias, hoje em dia cada um tem uma tela na sua mão, até adolescentes têm, né, e tem condições de acessar a internet, acessar programas de TV na sua própria mão. Então, quer dizer, esses limites, cada vez mais, eles vão ser necessários. É importante que se dê, porque quando se vai formar, ou seja, as crianças, às vezes, não têm crianças pequenas, por exemplo, não têm uma noção de quando começa o programa, quando termina a propaganda. A publicidade. A publicidade, né? A publicidade não é classificada, só o que é classificado são os programas. Então, quer dizer, outra questão. Se você me permite, eu tenho tanta preocupação com a publicidade Sim. quanto com a ficção ou os programas jornalísticos. Se você me permite, Davi, lhe interromper, eu tenho alguma experiência de televisões em outros países como assistente, assisto, não é? E a transição do que é ficção
para o que é propaganda é algo muito mais registrado, demorado do que na televisão brasileira. Outro aspecto que me parece interessante, no caso das novelas que tanto te preocupa, informar que aquilo é ficção. Não é? Muita gente vê a realidade como novela e vê a novela como realidade. Sim. E tanto sim. Se mudou isso. E, no caso da publicidade, a publicidade brasileira, que tem prêmios internacionais, que tem qualidade, ela ainda não absorveu a dimensão da cidadania. Ou seja, ela não diz, por exemplo, mesmo em canais de TV paga só para criança, como em outros países acontece, não é? Países escandinavos, países um pouco mais desenvolvidos em suas instituições, que aqui é um momento que eu estou tentando vender para você, criança, determinado produto. Não é? E não a coisa que parece sair do momento de entretenimento para o momento de compra, como se fosse algo simples e imediato. Essa questão da distinção da ficção para a realidade é tão palpável. É o caso daquela avó que ligou para o sobrinho dela, que é ator, e que disse, para o afilhado, para o neto dela, que é ator, e que disse: você tem que voltar com a sua esposa, você tem que voltar com ela, senão quando você vier aqui eu vou conversar muito sério com você. Ela achava que era real. É verdade. Senhores, eu quero agradecer muito pela presença de ambos aqui. Uma palavra final, Davi, é sobre o momento em que está a questão da classificação indicativa, por favor, para a gente encerrar o programa de hoje. Certo. A classificação indicativa, ela se encontra consolidada, né? Esse formato da classificação indicativa, extremamente discutido com a sociedade, ele é a partir de 2006. Então, nós já temos aí um tempo de maturação dessa política. Agora, nós caminhamos para buscar uma maior participação da sociedade, né? Nós temos instaurado, a partir desse ano, um comitê de acompanhamento da política da classificação indicativa. Esse comitê é um acompanhamento da sociedade, integram diversos órgãos, o CONANDA integra este comitê de acompanhamento, a Sociedade de Pediatria Brasileira, também o Conselho Federal de Psicologia, além de outras organizações de proteção de crianças e adolescentes. Também está presente a Pastoral da Criança, né? Então, quer dizer, nós temos um órgão que acompanha a política pública da classificação indicativa, verifica como anda a política da classificação indicativa. Além disso, nós estamos com um projeto também, que nós chamamos Projeto Classifique, que está em implantação, que é ampliar o número de classificadores e fiscalizadores da classificação indicativa. Essas pessoas também, pessoas da sociedade, que queiram voluntariamente participar do processo de classificação. Como fazê-lo? Não, nós estamos ainda em processo. Vamos lançar o edital oferecendo essas vagas, né? E essas pessoas serão capacitadas no Ministério da Justiça e poderão atuar. Também temos uma conversa também com a Escola de Conselhos, né? Que é de conselhos tutelares, a formação de conselheiros tutelares e conselheiros de direitos, né? Isso junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Estamos trabalhando, temos feito algumas oficinas por esse Brasil afora. Olha, o programa de hoje era para ter 2 horas. Obrigado a todos, obrigado também a Melilo, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Foi um prazer, fiquem sempre à disposição com esses debates, porque tenho certeza que a gente pode contribuir muito com temas como este para melhorar a família brasileira, que eu acho que é o principal, além da notícia. Eu vou convidá-los para outras ocasiões como esta. À disposição. Olha, é programa para mais de metro, o tema que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Boa noite, bom sono. E olha, o conteúdo exclusivo sobre esse programa você acha na internet, além da notícia.net. Até o próximo programa.